Nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti. Queremos ouvir as Tuas palavras, porque nelas contém, ó Deus, a fonte da vida eterna. Contém a revelação da Tua vontade para as nossas vidas. Contém, ó Deus, a direção dos nossos passos, ó Pai. Contém, ó Deus, a revelação da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus Cristo, que os nossos corações estejam escancarados. Pai, usa a minha vida, Senhor, porque eu não vou falar e não posso falar de mim mesmo, mas eu vou anunciar palavras, ó Deus, que o próprio Senhor Jesus anunciou. Vou anunciar palavras que os Teus apóstolos, os Teus servos anunciaram, os Teus profetas. E eu tenho a honra de, em pleno século 21, ter isso na minha mão e poder me juntar a esses, ó Pai. Há muitos desses que às vezes com a própria vida pagaram para anunciar a Tua palavra, para anunciar as verdades de vida eterna. Senhor, que privilégio. Que privilégio que nós temos de ter isso tão acessível, tão fácil diante de nós. Algo que foi escrito com o suor, com a luta e com o sangue de muitos, a começar pelo sangue do próprio Senhor Jesus. Senhor, que essas palavras possam gerar vida em cada um de nós, uma vida segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Eu te peço, Senhor, completa a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus queridos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 3, a começar no versículo 16. Nós vamos ler do 16 ao 21. O versículo 3, 16 de João, você conhece de cor. Se a Bíblia tivesse um resumo relâmpago, o resumo relâmpago da Bíblia seria esse versículo. O João 3,16, mas nós vamos ler o texto um pouco maior. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que trouxe Bíblia. João é o quarto evangelho, dos 4 evangelhos que existem na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João é o quarto. E aí vai uma dica: sempre que você ouvir a palavra evangelho, ela não se refere à palavra de Deus, ela se refere, essa palavra evangelho, a esses 4 livros. Nesses 4 livros estão a biografia de Jesus. É a história de Jesus, única e exclusivamente, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Amém? Todos abriram? Quem não trouxe, não abriu, segue aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas ou reveladas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Bem, meus queridos, esse texto que nós lemos, ele começa trazendo uma verdade arrebatadora para os nossos corações, uma revelação que muda a história da humanidade e muda a história de cada pessoa que se atenta para esse único versículo, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus por isso? Meu querido, aqui fala a respeito, esse versículo, do imenso amor de Deus.
E não se engane, você nunca vai compreender o amor de Deus. Se você quiser tentar entender o amor de Deus, para depois receber, meu querido, você vai viver a sua vida inteira e não vai receber o amor de Deus. Por quê? Porque é impossível de entender a grandeza desse amor, que foi capaz de sacrificar o seu próprio filho, o filho dele, por causa de nós. Para você entender, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes nós, durante o curso da nossa vida, procuramos, às vezes até ajudar algumas pessoas, fazer favor para algumas pessoas, investir na vida de algumas pessoas, e às vezes você se decepciona porque aquela pessoa não reconhece o que você faz, né? Essa pessoa não quer nada com nada, e aí de repente você larga a mão, fala, larga a mão, o cara não quer nada com nada. Acontece ou não acontece isso? Acontece. Agora imagina, pensa se um dia você já passou por essa experiência, e você passou, e você conheceu essa pessoa, e você começou a investir e tal, e naquele momento você realmente deixou de investir nessa vida porque você entendeu que ele não quer nada por nada, nada com nada. Aí pensa nessa pessoa que um dia você teve essa experiência. Imagina alguém 10 vezes pior. Tenta imaginar. Não, pior que esse não tem. Não, imagina, tenta imaginar 10 vezes pior. Agora multiplica por mais uns 10. O resultado eleva ao cubo. Esse resultado que você chegar vai ser você e eu. E Deus olhou para você e para mim e nos amou de uma forma tão maravilhosa e tremenda, que Ele sacrificou o Filho dele. Ele não simplesmente fez um favor, Ele sacrificou o Filho dele por cada um de nós. Então eu quero te deixar bem claro uma coisa: você e eu não somos merecedores de absolutamente nada que venha da parte de Deus. Ah, mas eu sou tão bonzinho. Eu tive uma educação tão exemplar. Sou uma pessoa tão amável. Meu querido, nós não merecemos nenhum tipo de favor de Deus. Por merecimento, nós não temos condições de nos achegar a Deus. Foi necessário Ele nos amar de uma forma tão tremenda, tão poderosa e maravilhosa, para Ele pegar o Filho dele, para morrer a morte que era para ser sua e minha, no nosso lugar, para que nós tivéssemos a esperança de alcançar a vida eterna nele. Se não fosse o sacrifício de Jesus, o nosso sangue não seria o suficiente para nos justificar das nossas próprias obras más. Nós herdamos isso, e quer você quer sim ou não, você já nasceu condenado. É como se você já tivesse nascido dentro de uma prisão, dentro de um cárcere. Nós já nascemos condenados. Por quê? Porque a semente do pecado está sobre nós. E se você deixar qualquer ser humano ao léu viver do jeito dele, ele vai viver uma vida pecaminosa e distante de Deus, porque isso está intrínseco dentro de cada um de nós. Essa natureza é que muitas vezes nos guia e dita os passos que nós damos. Por isso foi necessário o sacrifício de Jesus, por isso foi necessário o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E como nós cantamos, Ele é o novo e vivo caminho. Ele é o símbolo da nova aliança de Deus com os homens. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para dar a você e a mim a esperança da vida eterna. E aí o Senhor começa a falar o que isso representa. E Ele começa a trazer de uma forma meio que metafórica. Falou: olha, o que eu quero dizer é o seguinte: a luz veio ao mundo, veio até os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E quando a palavra diz os homens amaram mais as trevas do que a luz, Ele está dizendo você, Ele está dizendo eu. Nós amamos mais as trevas, nós damos preferência para as trevas do que para a luz dentro de nós. Eu trabalho em banco, eu sou caixa, mas eu não trabalho diretamente com o público. Eu processo malotes de pessoas jurídicas. Mas existe o caixa, você já foi no banco, você sabe como é que funciona. E quando você vai pegar a sua senha de atendimento, existe a senha normal e a senha preferencial. A senha preferencial
para o banco é a senha que é destinada a idosos, mais de 60 anos, deficientes físicos, grávidas e lactantes, que são as que amamentam. Esses 4 grupos de pessoas, eles têm preferência na fila do banco. Ou seja, se você chegou primeiro que um senhor de idade e ele apertou lá o botãozinho da senha preferencial, ele vai ser atendido primeiro que você. É assim que funciona. Agora imagina que dentro de você existe uma senha espiritual, 2 botõezinhos que você pode apertar. Segundo o que a palavra diz, a tua senha preferencial está para as trevas e não para a luz. As trevas ganham prioridade na sua vida do que a luz. E isso é muito sério. Porque aqui a Bíblia diz que aquele que está em trevas, ele aborrece a luz. Ele não recebe a luz, ele não quer viver na luz. E quem é a luz, segundo o texto aqui? Jesus. É como se nós viéssemos aqui e falássemos com os nossos lábios: Jesus, eu te quero. Mas quando a luz dele vem sobre as nossas vidas, nós nos escondemos, nós nos apartamos, porque preferimos as trevas, preferimos a escuridão. É como se fosse o suficiente eu sair da minha casa num domingo e vir aqui à igreja, ou saísse da minha casa e fosse numa célula ou qualquer outra programação. Aqui o Senhor está falando de um estilo de vida, de viver na luz ou nas trevas, de receber a salvação ou a condenação. Quando ele fala que Deus enviou o seu Filho não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, meu querido, isso é muito importante nós nos atentarmos. Sabe por quê? Porque se Jesus naquele momento tivesse vindo julgar o mundo, todos estariam condenados. Mas naquele momento ele não veio com a missão de julgar, ele veio com a missão de salvar o mundo. E essa salvação ecoa até os dias de hoje sobre as nossas vidas. Nós temos a oportunidade de sermos salvos, porque naquele momento, até então, até hoje, Deus não veio para julgar, para sentenciar a sua vida ou a minha vida. Ele veio para nos dar a esperança de vida eterna em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos preferir a luz do que as trevas. Porque, meu querido, o dia que você estiver diante do Senhor e Ele liberar uma sentença sobre a sua vida, e essa sentença não for favorável, não haverá uma segunda chance para você. Não haverá uma segunda chance para mim. A partir do momento que eu estiver diante de Deus e eu ouvir: vinde benditos de meu Pai, mas se eu ouvir: apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Se eu ouvir isso, não haverá uma segunda chance para mim. Eu vou dar um exemplo de alguém que recebeu uma condenação ainda em vida e não teve uma oportunidade, porque foi uma sentença que Deus liberou sobre a vida dele e acabou, que foi Caim. Você lembra? Caim é filho de quem? Adão e Eva. O que Caim fez por inveja? Ele matou o seu irmão Abel. E quando Deus foi chegar para Caim, com certeza Deus chegou de uma forma que deu a liberdade para Caim se reconciliar ou se arrepender. Mas Caim foi arrogante com Deus, e Deus sabia o que tinha acontecido. Aí Deus liberou uma sentença sobre Caim. E nessa sentença sobre Caim, Ele falou: você não vai habitar em nenhum lugar, você vai andar errante por toda a terra. E se você produzir alguma coisa em algum lugar, você não vai colher, porque a terra que você plantar vai minguar, não vai acontecer nada. E ele falou: Deus, mas é muito pesado essa sentença sobre a minha vida. E outra, qualquer um que me vê vai querer me matar. Falou: não, eu vou colocar uma marca sobre você, e aquele que te matar vai receber uma sentença muito pior ainda. E ele foi sentenciado a viver a sua vida, o resto da sua vida. Naquele tempo as pessoas viviam quase 1000 anos, errante, andando pelo mundo.
de uma forma que misericórdia, dependendo da misericórdia de alguém, porque se ele pelas próprias forças, tipo, ele era bom, ele era um agricultor, ele era um bom agricultor, e Deus falou, mas é o seguinte, meu querido, você pode ser o melhor agricultor do mundo, que a terra que você mexer não vai dar fruto. Ele não poder nem com a sua própria habilidade conseguir o seu sustento. Ele recebeu uma sentença, ele não teve chance de voltar atrás. E se no grande dia eu e você recebemos uma sentença negativa para nós, nós nunca mais teremos uma oportunidade de redenção na presença de Deus, porque estaremos apartados dela por toda a eternidade. Por isso que Jesus Cristo não veio julgar o mundo. Quando Ele veio, Ele não veio para te julgar, Ele veio para te salvar. Ele veio para morrer a tua morte, morrer a minha morte. A morte que Jesus morreu, meu querido, foi por nós, foi para nós, amém? Mas aquela morte era sua, era minha. E aí quando os princípios de Deus são anunciados na nossa vida, quando as verdades do Evangelho, as verdades da palavra são anunciadas, muitas vezes nós nos fechamos, nós nos trancamos como, isso não serve para mim, talvez sirva para tia Adri, mas para mim não vai servir não, faça bom proveito, tia Adri. Não, isso serve para o Cacá, para mim não, para mim não é muito a minha pegada. Ah, isso daqui é bom, não, isso daqui serve para mim. E aí você começa a ficar seletivo, achando que a palavra é conforme aquilo que convém para você. Não, meu querido, aqui contém as palavras de vida eterna, e é necessário que nós tenhamos o nosso coração aberto para que a luz reine nas nossas vidas. E andar debaixo da luz é complicado, sabe por quê? Aqui fala que os homens procuraram as trevas, amaram mais as trevas porque as suas obras eram más. Coração mau, coração corrompido, obras feias, coisas feias. É como se você tivesse uma ferida ou uma aberração genética dentro de você, ou em você, que fosse horrível, fosse terrível, e você quisesse esconder o tempo todo, como se fosse uma chaga, algo que é feio, algo que fede. E andar na luz é expor todas essas coisas, para permitir que a luz do Senhor ilumine você, e aquilo que precisa ser curado, que precisa ser tratado, vem à tona e realmente é trabalhado, transformado, curado. Mas às vezes nós amamos mais as trevas. Ninguém precisa saber o que eu faço. O que vão pensar de mim com relação a esse pecado? Mas acho que eu vou falar isso. Para que falar isso? Eu me resolvo com Deus. E aí você vai se fechando. E você não aceita a correção de Deus, você não aceita o conselho dos teus líderes, do teu pastor, você rejeita, vai rejeitando a palavra de Deus, e cada vez que isso começa a acontecer dentro de você, você começa a ficar envolvido em trevas, e essas trevas vão te consumindo, e quanto mais envolto em trevas, isso quer dizer que mais perto da tua condenação você está. Na parábola das 10 virgens, a Bíblia fala que o noivo, ele chega num horário. Você lembra qual é o horário que fala que o noivo chega? Meia-noite. Tá, só para você entender. Parábola das 10 virgens, noivo, que história é essa? Essas 10 virgens representam a igreja. Quem é a igreja aqui? Então vamos imaginar que aqui nós temos 5 e aqui 5, tá? São meros os irmãos que vão representar as imprudentes, por favor, é só uma representação, tá? Então, 5 noivas aqui, 5 noivas aqui, ok? Representando a igreja, como se fosse esse auditório aqui. E o noivo, quem é o noivo? Jesus. Sim, a Bíblia compara Jesus a figura de um noivo, a igreja a figura de uma noiva, e tem um casamento pré-marcado, já por Deus, que já está estabelecido, que é naquele evento que você já ouviu falar, o arrebatamento, onde simplesmente milhares de pessoas subitamente desaparecerão da terra, porque irão ao encontro do seu noivo, num casamento nos ares, enfim, mas nós não vamos falar disso não. Aí o que acontece? Meia-noite, é interessante esse horário,
Porque meia-noite, meu querido, não é meia-noite aqui agora, não é verdade? Mas em algum lugar é. Então não é um horário cronológico, é um horário espiritual dentro do Kairós de Deus. Mas o fato é que a meia-noite, ela representa o ápice das trevas, não é verdade? Por quê? Porque a terra ela vai girando. E a hora que ela chega na meia-noite, é exatamente o momento em que o sol está mais distante do lugar onde é meia-noite. Porque quando a terra começar a girar de novo, ela vai ficar mais pendida para o sol, e a quantidade de luz vai aumentando gradativamente. Mas meia-noite é o horário de trevas total. E é justamente nesse horário que o noivo chega. E aí, essas 5 aqui, essa galera aqui toda foi prudente. Essa galera toda aqui bobeou demais da conta. Só um mero exemplo, tá, gente? Por favor. Eu profetizo que todo mundo aqui vai ser salvo. Inclusive eu. Mas aí, qual que é o negócio? Qual é a diferença das que foram prudentes das que foram loucas? Elas tinham uma lâmpada cada uma, e dentro da sua lâmpada havia o quê? Um combustível. Que combustível era esse? Azeite. O azeite, meu querido, é o que permitia que a lâmpada ficasse acesa. Aí o que aconteceu? Quando ouviu-se a voz, o noivo chegou, o noivo chegou. Todas estavam dormindo, todos vocês estavam dormindo. Profundo sono, alguns roncando, outros sonhando, falando sozinho, sei lá, mexendo de um lado para o outro. Mas o fato que ouviu, deu aquele, o noivo chegou, o noivo, ai, cadê minha lâmpada? Está aqui. Aqui toda essa galera estava com as lâmpadas bonitinhas, certinho, está aqui, com a chamazinha acesa. E esse pessoal aqui tudo apavorado. Não, meu Deus do céu, e agora? Cadê? O azeite não tem lâmpada, não tem fogo, não tem nada. Como é que a gente faz? Ah, dá um pouco. Aí o pessoal daqui fala, não, vai comprar. E aí o que acontece? Aqueles que tiveram a lâmpada acesa, o noivo reconheceu. Sabe por quê? Porque imagina, meia-noite, é um breu total. É como se eu desse uma festa aqui, colocasse festa aqui nessa porta e apagasse todas as luzes e desse um farolete para cada um. Uns apagou o farolete, outros não. Aí o Betão chega para mim, Fernando, sou eu. Calma, Betão, alumina o teu rosto. Aí o Betão aqui, rapaz, sou eu. Então pode entrar. Aí a Miriam, pastor, eu também aqui, esposa do Beto. Mas Miriam, não estou te enxergando, aqui o farolete. Beleza. Aí começa a chegar aqui o pessoal que foi meio imprudente. Aí chega a Fabi, Fer, sou eu. Cadê você, Fabi? Não, sou eu, mas não estou te vendo. Não, sou eu, Fer, não te conheço. Você não vai entrar. Luz e trevas. Você pode escolher a forma como viver. Mas se você escolher as trevas, meu querido, você está escolhendo para você mesmo a condenação. Você está escolhendo para você mesmo a condenação. Uma condenação que você não precisa escolher. Antes nós não tínhamos escolha. Nós, os gentios, aqueles que foram alcançados depois, não havia uma oportunidade de escolha para nós. Mas através de Jesus Cristo há essa oportunidade de escolha. Você pode escolher viver na luz do Senhor ou fora dela, mas é uma escolha que você faz. Eu não posso escolher isso por você, e eu não posso nem tentar inculcar isso dentro de você. Eu posso te orientar, porque quem trabalha esse convencimento, quem trabalha essa ação de fazer você ter temor nisso daqui, crer que isso daqui é verdade, é o Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus que vai gerar isso em você. Mas se você ficar resistindo Ele, você tem o teu livre-arbítrio, você pode escolher. E a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas. Meu Deus, nós preferimos as trevas, nós amamos as trevas. Jesus veio para trazer luz sobre a nossa vida, mas a gente prefere as trevas. Eu prefiro ficar escondido, eu prefiro ter as minhas obras escondidas, eu prefiro que ninguém saiba quem eu sou. Eu não quero que ninguém olhe para os meus pecados, eu não quero que ninguém olhe para as minhas dificuldades, para as minhas limitações, eu não quero que ninguém fale na minha vida. Você está se envolvendo em trevas, você está impedindo o agir de Deus na sua vida, você está se fechando dentro da sua própria religião, ou sei lá o quê.
que te impede de caminhar na luz, de caminhar na direção. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, deixar um breu, eu falar assim: meu querido, vai embora. Todo mundo levanta e vai embora. Só que ninguém pode esbarrar em ninguém. Você acha que isso vai ser possível? Claro que não. Agora deixa tudo iluminado para você ver. Só que andar na luz, meu querido, há um preço de renúncia. Porque não é fácil trazer à tona aquilo que gera vergonha dentro de você. Não é fácil expor a sua vida para o seu líder, para o seu pastor, e dizer: eu sou essa porcaria aqui que o senhor está vendo. É como se você tivesse um problema muito feio dentro do seu corpo, sei lá, no seu corpo, né? Não dentro, mas fora assim, e te causasse algum tipo de vergonha. E aí chega o momento de você revelar aquilo, te causa constrangimento. Olha só o que eu sou, olha o que tem dentro de mim, olha esse negócio podre, olha esse negócio fedido, mal cheiroso, olha esse negócio feio. Só que eu preciso revelar, porque eu preciso de ajuda, eu quero que isso seja curado, eu quero que isso seja transformado. Mas tem pessoas que se fecham cada vez mais, e a palavra de Deus vem e ele se fecha, e Deus usa alguém para falar aqui, o cara recua, aí usa outro para falar, ele foge. Aí ouve uma pregação na TV e fala: meu Deus, está vindo de todo lado, e vai resistindo, e você vai se envolvendo em trevas, e aquilo te consome. Hoje de manhã eu falei a respeito de Jacó. Jacó foi um cara que teve tudo para andar em trevas, e ele sabia que ele estava em trevas, mas chegou um momento na sua vida que ele não quis mais aquilo. Apesar de ele valorizar as coisas de Deus, ele roubou a primogenitura do irmão dele, né? Não foi uma atitude muito legal, mas a atitude do irmão de desprezar a primogenitura foi pior ainda. Mas o fato é que Jacó tinha a bênção da primogenitura sobre a vida dele, mas ele carregava isso dentro dele. Eu enganei o meu irmão, eu enganei o meu pai, eu roubei o que não era meu. E num dia, pouco antes dele ter um encontro com o seu irmão, ele teve uma visão de um lugar, de uma escada, onde ele via anjos subindo e descendo aos céus. Ele deu o nome daquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. E naquele lugar um anjo lhe apareceu. Eu até falei para o Evandro que Jacó acho que foi o primeiro lutador de jiu-jitsu registrado na história, porque ele grudou o anjo de tal forma, ele agruvinhou o cara de tal forma, que ele não soltava o anjo. Ele não soltava, e ele falava: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar, eu não vou te soltar enquanto você não mudar a minha história, eu não vou te soltar enquanto você não fazer algo na minha vida, porque eu carrego algo dentro de mim que eu não quero mais. E ele lutou realmente com o anjo, e foi necessário o anjo ferir a sua perna para que Jacó soltasse aquele anjo. Mas o nome de Jacó, que significa usurpador, que ela malandro mesmo, foi mudado para Israel, príncipe de Deus, escolhido de Deus. Sabe, às vezes você está, eu tenho certeza, eu tenho convicção, você está debaixo de uma atmosfera de bênção, você está debaixo da bênção do Senhor. Mas mesmo Jacó estando debaixo da bênção do Senhor, ele carregava aquilo dentro dele, e ele lutou com todas as suas forças. Eu não quero permanecer assim. E precisa haver isso dentro de nós. Eu não quero permanecer com essas trevas dentro de mim. Eu não quero permanecer com isso que me acusa, que me aponta e que me mostre que eu sei que está errado. Não. Me toca, me transforma. Faz algo na minha vida, mas não me deixa desse jeito. E tem que haver um desespero de Jacó dentro de nós, quando as trevas começam a envolver o nosso coração, porque isso está querendo dizer, meu querido, que a gente pode colocar a nossa salvação em jogo por causa disso. Eu não quero ouvir de Deus: maldito, apartai-vos de mim. Eu não quero que você ouça isso, mas muitas pessoas vão ouvir.
Porque ignoraram a luz, porque amaram mais as trevas e se enfiaram nessas trevas e não permitiram que a luz do Senhor viesse tocar, transformar, curar. Não permita que trevas envolvam o teu coração e a tua mente, meu querido. Abra o seu coração para o Senhor. Ele quer mover a sua vida, Ele quer manifestar diante dos seus olhos a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Para de ficar firmado nos seus próprios conceitos e preconceitos. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Abra o seu coração para a luz. Não prefira as trevas. Se você não for prudente, se eu não for prudente, as trevas dominarão a nossa vida sim, porque nós amamos mais as trevas do que a luz. Porque as nossas obras são más. A essência que está dentro de mim, a essência que está dentro de você é má. O próprio Jesus Cristo falou: se vocês que são maus sabem fazer boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Nós somos maus. As nossas obras são más. E se nós não formos prudentes e diligentes, as trevas tomarão conta das nossas vidas. E aquele que anda nas trevas aborrece a luz, e a verdade não está nele. E se a verdade não está em você e não está em mim, o que nós vamos viver é uma mentira. E a mentira tem um nome, ela é um pecado, e o pecado tem uma consequência, é a morte.